Shalom, pessoal! Que Deus abençoe a todos vocês grande e poderosamente. Sejam todos bem-vindos nesse momento de devocional junto comigo nessa manhã maravilhosa. Tá sol quente, esses dias estava com chuva, mas o sol voltou. Assim como também, mesmo que a nossa vida está triste, passamos por muitas coisas, adversidades, lutas, desafios, tristezas, perdas, o sol sempre acaba por brilhar em nosso coração. A Bíblia fala: o choro pode demorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E hoje estou aqui para vos falar de ânimo, de força, de coragem e para que vocês não se apavorem, não tenham medo. Estou aqui no meu quarto porque eu estou ainda de convalescência, mesmo que vocês estão me vendo aqui ativo, sorrindo, eu tenho muitos tratamentos que eu tenho que fazer a minha parte. Deus faz milagre, Deus faz a sua parte, Deus faz acontecer o impossível. Mas, pessoal, aquilo que está no nosso alcance, nós é que devemos fazer. Deus não faz por nós aquilo que nós podemos conseguir. E não se esqueçam nunca que Deus nunca nos dá luta ou tentação que nós não podemos superar. Está na Bíblia, está escrito na palavra de Deus. Deus nunca faz acontecer coisas em nossa vida que nós não somos capazes de ultrapassar. Com a ajuda dele, com confiança, com fé, com perseverança. Temos que perseverar para poder vencer. Amém? Eu acho que todos vocês já conhecem, gente, esse versículo que eu vou vos falar. Praticamente, as pessoas que leiam a Bíblia, as pessoas que estudam a Bíblia, as pessoas que se interessam na palavra de Deus, na verdade de Deus, eles conhecem esse versículo. Pessoal, por que eu estou falando desse versículo? Porque é um dos versículos que me ajudaram nas lutas que eu tive que travar durante minha vida, desde que eu conheci a palavra de Deus de verdade. Não estou aqui para falar de religião, pessoal, não. Eu não sigo nenhuma religião. Eu estou aqui para falar de Deus, para falar da palavra de Deus e para falar de Jesus Cristo, aquele que deu sua vida para que nós possamos viver. Eu fui salva, eu estou vivendo hoje, porque Jesus Cristo já morreu por mim, assim como ele também já morreu por você. Esse versículo está lá no livro de Josué 1:9. Quem não conhece a história de Josué? Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde quer que você andar. Gente, Deus está sempre conosco. Seja onde for, na casa, na rua, no hospital, na igreja, em qualquer lugar, no trabalho, nas festas, Deus está sempre ao nosso lado. Nós é que às vezes temos tendência de esquecer dele, de colocar ele de lado e fazer da nossa maneira, acreditar em outros deuses. Nós é que temos esses maus hábitos. Pessoal, vocês sabem que Moisés, ele era um grande líder do povo de Israel. Ele foi escolhido por Deus para libertar o povo do cativeiro do Egito, o povo que estava escravizado no Egito, para conduzir esse povo até a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Pessoal, Josué, ele era auxiliar de Moisés. Ele trabalhava ao lado de Moisés. Ele aprendeu com Moisés. Moisés ensinou tudo para ele. E quando Moisés morreu, Deus deu a responsabilidade de Moisés para Josué. E Josué, gente, ele conhecia esse povo murmurador que nunca estava satisfeito, reclamava de tudo, esse povo ignorante, mal reconhecido. Depois que eles têm visto, gente, tantas maravilhas que Deus tem feito, como abrir o mar vermelho para eles passarem. Deus transformou água amarga em água doce para eles beberam. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez cair maná do céu, aves para que eles possam ter
carne para comer. Deus fez tantas maravilhas, mas esse povo nunca estava satisfeito. Isso não vos lembra algo? Gente, nós somos assim hoje. Nunca estamos satisfeitos. Em vez de agradecer, em vez de louvar, em vez de adorar a Deus, nós estamos reclamando, nós estamos sempre reclamando de Deus e saímos fora para procurar outros deuses porque achamos que eles são melhores, que eles têm poder. Não tem. Só existe um só Deus. Único, poderoso, milagroso, bondoso, compassivo, amoroso. Deus é um só, gente. Não existe outro. Josué, ele tinha por missão de conduzir esse povo a atravessar o Rio Jordão para que eles possam alcançar a terra prometida, terminar aquilo que Moisés começou. Mas, gente, ele era ainda, ele pensava, né, que ele não estava pronto, que ele não ia conseguir. Então, Deus falou com ele, não fui eu que te ordenei. Seja forte, seja corajoso. Gente, quando eu estava no leito do hospital, batalhando com meus joelhos, com a infecção de próteses, e quando os médicos me falaram que tinha risco que a infecção se espalhe, eu tenho várias outras próteses, e isso poderia ser fatal. Gente, se eu estava em Cabo Verde, ou em outro país, eles já teriam cortado. Gente, eu passei por coisas que só Deus sabe. Só Deus sabe. Na última cirurgia foi tão cruel, gente. Tiveram que fazer tanta coisa naqueles meus joelhos, limpar, lavar. Eles tiveram que tirar toda aquela infecção para que possa se tornar. Pessoal, quando eles me deram aqueles antibióticos que foram injetados por veias e que eu tive aquela alergia que até bloqueou minha respiração. Pessoal, eu passei. Deus, assim seja forte e corajosa, assim como você sempre foi. Eu não te abandonarei. Eu estarei com você. Pessoal, Josué naquele momento, naquela transição que ele tinha que fazer, diante daquela grande missão que Deus lhe deu, ele era um ser humano assim como eu e você. E certamente ele ficou preocupado, ele ficou com medo, ele ficou angustiado. E pensando que ele não era capaz, porque muitas vezes nós pensamos, eu não sou capaz. E o mau hábito que nós temos é de falar coisas negativas, aquilo que sai da nossa boca, gente, é maldição diária que nós proferimos contra nossas próprias vidas, quando falamos coisas negativas. Eu não posso, eu não consigo. Ah, não, eu não tenho força. Ah, não, isso não é pra mim. Gente, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho um Deus grandão. Eu sou filha amada, filha escolhida. E eu consigo, porque Deus é comigo. Eu tenho uma missão nessa terra. É levar o Evangelho de Deus. É pregar o Evangelho de Deus. Deus me escolheu para isso. Eu sou escolhida. Então, declarem coisas positivas nas vossas vidas. E não se abandonem. Não tenham medo. Quando Deus dá uma missão para nós, quando passamos por algo, é porque tem um propósito. Eu sei que toda luta que eu já passei, que eu já travei na minha vida, Deus sabe quantas lutas eu já tive que enfrentar sozinha. Muitas vezes estive sozinha. Pessoal, nós não devemos depender das pessoas. Nós não devemos depender das pessoas, mas sim nós devemos depender de Deus. Quando colocamos nossas vidas nas mãos de Deus. Josué naquele momento, o seu medo era, e ele deve ter perguntado, será que esse povo vai me respeitar? Esse povo murmurador, esse povo ignorante, será que eles vão aceitar a minha autoridade? Será que eles vão aceitar aquilo que Deus quer que eu faça? Então Josué, ele se questionava, ele se preocupava, ele se angustiava. Gente, nós temos que tirar esse será da nossa boca, porque Deus pode tudo. E se eu sou com Deus, com certeza Deus será comigo, mas nós temos que ser com Ele. Gente, numa situação tão difícil e desesperada como Josué se encontrava,
esses desafios, assim como Josué estava passando naquele momento. Pessoal, o medo, o desânimo, o que tira tudo isso é a obediência, gente. A obediência a quê? A obediência à palavra de Deus. Fazer aquilo que Deus manda. Confiar nele. Confiar. Obedecer. Gente, no livro de Samuel, nós vemos uma passagem que Deus falou com Samuel. Samuel falou com o rei Saul naquele momento. Melhor obedecer do que sacrificar. A obediência a Deus é essencial. Obedecer aos mandamentos, aquilo que Ele manda. Hoje o povo está fazendo segundo a vontade deles. Ninguém quer obedecer, claro, ninguém. Mas nós temos que obedecer. E Josué obedeceu a Deus naquele momento. Se você vê na Bíblia, no primeiro momento, Josué era identificado como filho de Nun. Filho de Nun. Mas, pessoal, o que é lindo é que no final da sua vida, ele foi chamado servo do Senhor. Ele foi chamado servo do Senhor. Foi um título que era concedido a poucas pessoas. Assim como hoje, temos poucos servos do Senhor. Temos muitos por aí querendo dizer que são servos de Deus, mas não são, que não obedecem a palavra do Senhor. Pessoal, lá no livro de Deuteronômio, lá no livro de Juízes 2, versículos 7 a 8, nós vemos que o povo de Israel prestou culto ao Senhor que o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué. Pessoal, Josué era um líder que obedecia a palavra de Deus diante de um povo que não era obediente. No livro de Deuteronômio 34:5, fala que Moisés, o servo do Senhor, morreu no ar do Senhor do céu. O rei Davi, e em Salmos também 78, 70, pessoal, nós vemos que Deus escolheu Davi. Deus escolheu Davi e tirou Davi do mundo, da vida que ele vivia. Ele era pastor de ovelhas, passou do pastor de ovelhas ao mundo escolhido por Deus para governar Israel até assim. A Bíblia nos fala do Messias prometido lá no livro de Isaías. Se nós lemos lá no livro de Isaías, no capítulo 42, versículo 1, nós vemos que a Bíblia fala: eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele, o meu espírito, justiça nas nações. Aqui Deus está falando de Jesus, o Messias prometido, aquele que nos liberta, que nos liberta, que brevemente vem nos buscar. Por isso, gente, você que não se entregou ainda a Jesus, se entrega, aceite Ele como teu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Para de adorar outros deuses. Gente, a religião não nos traz nada. A religião são homens que inventaram. Não existe religião na Bíblia. Existe um só Deus, existe uma só palavra verdadeira. E existe Jesus Cristo que ressuscitou depois de ter morrido. Ele está vivo, ele não está pregado na cruz. Jesus vive. Eu tive a oportunidade de ir lá no Israel, de visitar a tumba vazia de Jesus, o lugar onde ele foi enterrado. E naquele mesmo sítio, eu fui arrebatada pelo Espírito Santo de Deus. Gente, Deus fez maravilhas para mim quando eu viajei para Israel. Andar nos passos de Jesus, conhecer o lugar onde ele se entregou, deu a sua vida, o caminho do Calvário. Jesus ressuscitou. Gente, ele não está pregado na cruz, ele vive. Jesus vive. Os mortos não têm poder de fazer nada para ninguém. As estátuas feitas por homens. Pessoal, eu estou vivendo um processo de recuperação incrível. Vocês não têm noção do processo de recuperação que eu estou vivendo.
Gente, nós temos que ter força, nós temos que ter fé, nós temos que ter coragem para poder passar, atravessar as dificuldades que aparecem na nossa vida. Olha só, as pessoas falam, você segue a Deus, você fala de Deus, você está sempre na igreja, e olha tudo que você está passando. Onde está Deus? Meu filho, há 2 anos atrás, passou a beira da morte, as pessoas falaram, olha o que aconteceu. Aonde estava Deus? Ele estava aqui para falar para você. Deus estava do lado do meu filho. Por isso ele vive. Ele está vivo porque Deus salvou a vida dele naquele momento. Deus salvou a vida dele. Estava lá. E onde está Deus na minha vida? Por isso estou aqui hoje falando com vocês com meus 2 pés, minhas 2 pernas, apto a andar. Pessoal, Deus está em todo tempo conosco. Se Jesus passou por lutas, quem somos nós para não passar? Se Moisés passou por luta, o escolhido de Deus, quem somos nós para não passar? Todos eles, os heróis da fé, passaram por lutas, então nós também passamos. Mas nós precisamos de ter fé, de ter confiança, de ter ânimo para poder superar. Nós precisamos confiar em Deus. Eu vou deixar para vocês alguma aplicação prática que eu apliquei na minha vida. Se até Jesus passou por lutas, então quem somos nós para passar? Mas nós temos que posicionar, tomar o posicionamento certo para poder vencer as batalhas. Se nós ficamos com medo, nós não conseguimos nada. O medo vem do diabo, o diabo coloca medo no coração das pessoas. Então temos que expulsar esse espírito do medo da nossa vida e ter coragem, porque nós todos podemos naquele que nos fortalece. Cristo, em Romanos 8:7 fala, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E você que está passando por lutas, refletindo nas suas condições de vida atual, naquilo que você está passando, pensando que não tem porta de saída, atenção, gente. Eu recomecei a minha vida de zero, sem nada. Eu tinha uma casa que construí com o meu trabalho, o meu esforço. Mas sabe o que? Naquela casa eu nunca fui feliz. Eu fui extinta. O amanhã pertence a Deus, não a nós. Cabe a Deus fazer e nós fazemos a nossa parte. Olhe para hoje, o presente, aquilo que você está vivendo e luta para a sua vitória todos os dias. Gente, as coisas materiais não nos levam para o céu. As riquezas não nos levam para o céu. Os ídolos que nós criamos não nos levam para o céu. Só Jesus nos leva para o céu. Porque é através dele que ganhamos a nossa salvação. Pessoal, não olhe para o passado. Deixe tudo para trás. Tudo que eu tinha. Não Deus não deixou faltar. Não compare a sua vida com as pessoas. Isso é algo que eu vivo todos os dias aqui na nossa vida. Deixe de se comparar com as pessoas. Você é você. Deus te deu talento, Deus te deu inteligência e Deus te dá sabedoria para saber lidar com as pessoas falsas. Gente, não se compare com as outras pessoas, porque cada um de nós tem
pessoal, nós temos tendências muito de ficar no presente, olhando pelos problemas, dificuldades, olhando pelo passado e ficar sem avançar. Gente, nós temos que usar as nossas lutas para edificar a vida de outras pessoas. Nós temos que mostrar também aquilo que Deus fez por nós, para que as pessoas tenham ânimo, para que as pessoas tenham confiança, ajudar o caído a se levantar. Gente, muitas vezes ficamos falando, se eu tivesse feito de uma outra forma, talvez eu não estaria nessa situação. Se eu tivesse tomado uma outra decisão. Gente, falar isso não vai mudar aquilo que já passou. O passado é o passado. Eu tenho tendência a falar, aqueles que querem viver no passado, vá no museu, porque lá no museu vocês encontram muitas coisas do passado, muitas histórias. Faça da tua história um testemunho de vida. Faça das tuas lutas um testemunho do milagre de Deus, daquilo que Deus é capaz de fazer. Eu sou um milagre vivo de Deus. Deus já me salvou várias vezes da morte. Satanás tentou e retentou tirar minha vida, me paralisar, me fazer calar, cortando minha corda vocal. Gente, ele já fez muita coisa, mas a minha fé em Deus superou essas lutas. E pessoal, nós temos oportunidade de transformar a vida de pessoas. E eu sei que a palavra que eu prego já atingiu muitas vidas. E quero que atinja mesmo. Quero que vocês vejam aquilo que Deus é capaz de fazer. Quando Josué olhou para aquilo que ele tinha que fazer, para o povo que ele tinha que passar com ele dentro de um rio, ele não imaginava a tamanha grandeza que Deus podia fazer ainda, depois de tudo que Deus já tinha feito, maravilhas. Assim como eu, Deus já tem feito tantas coisas na minha vida, tantas coisas, que hoje eu não tenho medo. Porque Deus me falou, não se apavore, não tenha medo. Eu sou teu Deus. Lá no livro de Isaías 41:10, ele fala, eu sou teu Deus, eu te asseguro pelas mãos e te acompanho. Gente, Deus está sempre conosco. E a prioridade que nós temos que ter hoje é entregar a nossa vida para Deus, para Jesus. Porque com Deus superamos montanhas, atravessamos rios, atravessamos mar. Pessoal, com Deus superamos qualquer obstáculos, barreiras que nós possamos encontrar no nosso caminho. Gente, nós podemos viver uma vida com certeza de que tudo é possível. Porque tudo é possível àquele que crê. Tudo. Basta nós termos fé em Deus e confiar na capacidade que nós temos, porque muitas vezes duvidamos da nossa própria capacidade e não temos noção daquilo que nós somos capazes de fazer. Hoje eu não falo, eu sou uma guerreira, não, eu sou uma vencedora. Sim, eu sou uma guerreira, mas hoje eu falo sempre, eu sou uma vencedora em Cristo Jesus. Está escrito no livro de Romanos. Muita gente tem tendência a ficar isolado quando estão passando por lutas. Pessoal, isso não é solução. Tristeza não nos traz nada, nem coisas boas. Porque quando você se isola, você fica pensando, meditando nos problemas, nas dificuldades, você acaba por ter uma depressão. Eu já passei por uma depressão profunda de 6 anos. 6 anos com depressão. Eu sei do que eu falo. Então, pessoal, não se isole, não se isole. Deus coloca pessoas maravilhosas na sua vida para te ajudar, para orar, para interceder. Procure essas pessoas, ore com elas, pede oração. Gente, é orando, é de joelhos que nós vencemos o inimigo. Os meus joelhos hoje estão com prótese, sabem por quê? Porque de tanto ajoelhar, o inimigo ficou com inveja e ele ficou com medo daquilo que Deus possa fazer com meus joelhos dobrados. É de joelho que meus filhos estão de pé. É de joelhos que eu coloquei meus filhos de pé. É de joelhos que eu coloquei a minha vida de pé. E eu vou continuar a fincar meus joelhos, porque mesmo com próteses, Deus deu solução dessas próteses. Eu consigo me ajoelhar hoje. Isso é um milagre, gente.
um milagre, joelhos que foram abertos 3 vezes, os 2 joelhos foram abertos, tiraram a rótula e colocaram próteses no lugar das rótulas. E eu consigo me ajoelhar. Então, isso é tamanha grandeza do nosso Deus. Confio nele. Coloque em sua vida a dependência dele, na dependência dele. Quando eu estava passando aquelas dificuldades, que o meu rosto ficou desfigurado, que eles falaram que a infecção, a alergia, já atingiu o fígado, o sangue, etc. A minha hemoglobina caiu, está muito baixo, o CRP subiu, a infecção está no mais alto. E o infecciologista, eu sei dizer em francês, infecciólogo é aquele que trata as infecções, especialista das infecções, ele veio me falar no meu quarto e me falou, a infecção está fora do nosso controle, mas vamos fazer o nosso possível para te ajudar. E eu falei para ele, eu sei que vai acontecer porque eu tenho um grande Deus. Ele sorriu, mas no final, quando ele veio, ele falou comigo, eu vi que você é uma pessoa de fé, porque aquilo que Deus fez para você é incrível. Então, gente, não tenho medo de falar de Jesus, não tenho medo de falar de Deus, porque é o único que cura, que salva, que trata. Ele é o médico dos médicos. E ele já demonstrou tantas vezes, tantas provas. Então a prioridade que você deve ter na sua vida hoje é entregar a sua vida para Jesus. É colocar a sua vida na dependência de Deus Pai Todo-Poderoso. Se hoje você está passando por problemas, olhe para trás e vê tudo que Deus já tem feito na sua vida. Eu hoje estou aqui, tenho enfermeiras que vêm todos os dias em casa para me ajudar a colocar cortisone no meu corpo, para poder tirar todas as manchas, as marcas que ficaram da alergia. Eu tenho todas as semanas que ter um análise completo, um bilhão completo da minha saúde. 3 vezes na semana, o fisioterapeuta vem em casa para fazer fisioterapia. Eu tenho que ir para a clínica de 2 em 2 semanas. Eu tenho que tomar vários remédios. De manhã eu tomo 11 remédios. Eu abençoo esses remédios todos os dias. E eu declaro o sangue de Jesus. E declarando que é o sangue de Jesus que eu estou tomando, o cálice, e declarando que é Jesus que me cura, não esses remédios. Eu obedeço, porque a obediência é essencial. Obedeço aos médicos porque eles foram escolhidos, capacitados por Deus para nos ajudar. Então, nós obedecemos, mas seja grato por aquilo que Deus já fez na tua vida. Eu olho para trás, a minha vida hoje, eu vejo de tantos milagres que Deus já fez, tantos livramentos. 3 vezes Ele me livrou de tentativa de suicídios. Quantos acidentes e quantas doenças Ele já me livrou. Eu não temo mais o mar, porque eu tenho um grande Deus. Eu não temo mais o Rio Jordão, porque eu tenho um grande Deus. As muralhas de Jericó, eu sou capaz de derrubar. E eu já derrubei muitas muralhas. Não tenha medo das lutas, não tenha medo daquilo que você pode passar. Tenha sempre confiança em Deus. As lutas nós vamos ter, porque Jesus falou na Bíblia. Jesus falou na Bíblia: no mundo tereis aflição, mas tenha um ânimo, porque eu venci o mundo. Então esse ânimo que Deus falou para Josué, tenha bom ânimo. Não se apavore. Jesus falou conosco. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós somos com Jesus, se Ele vive em nós, Ele venceu, então nós somos vencedores em Cristo Jesus. Lucas 1,37, o versículo que sempre falo para vocês, porque para Deus não existe impossível. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Pessoal, a Bíblia está cheia de promessas. Para que você tome posse dessas promessas, você tem que se apegar com a Bíblia. Você tem que ler a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de ensinamentos que nós precisamos todos os dias. Em vez de ficar aí nas redes sociais criticando
as pessoas, tendo inveja. Pessoal, leia a Bíblia, leia as promessas de Deus. Se apegue com Deus. O mundo não nos traz nada, não tem nada para nos dar, mas Deus sim. Jesus sim. Se apegue com Jesus, se apegue com Deus todos os dias. Para terminar esse vídeo, eu quero deixar um desafio para você hoje. Pega um caderno, eu sou mulher do caderno, eu tenho muitos cadernos, caderno de oração, caderno de versículos de lutas, caderno de versículos de perseverança, caderno de versículos de paz, caderno de versículos de perdão, eu tenho tudo, eu anoto, eu gosto de anotar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu leio livro, eu não fico aí vendo telenovelas, vendo Facebook, o que ela falou da outra, Não, gente, se apegue, a leitura traz ensinamentos incríveis, leituras de bons livros. Gente, eu quero deixar esse desafio para você. Coloca no caderno com uma caneta, escreve quantas bênçãos Deus já fez na tua vida. Escreve todas as bênçãos que Ele já fez, tudo, e contabiliza. E coloca aqui no comentário. Eu gostaria de saber, porque temos tendência de esquecer as bênçãos que Deus já tem feito no momento que passamos por lutas. Mas não esqueça que as bênçãos que Ele fez no passado para os heróis da fé, Ele também faz por nós. Deus nunca nos abandona. Tenha fé, tenha bom ânimo, porque Deus é contigo o tempo todo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês poderosamente. Se você tem um amigo que está passando por provas, por lutas, compartilhe esse vídeo com ele e manda versículos para as pessoas que estão passando. Gente, vocês não têm noção das mensagens que me ajudaram. Pessoal, eu tenho tantas pessoas lá no Brasil que às vezes eu tenho sensação de ser do Brasil. Eles oraram por mim, oraram por meus filhos no YouTube todas as terças-feiras, clamando para a minha vida. Pastores, eu agradeço eles do fundo do meu coração, porque eles me trouxeram ânimos que eu precisava no momento que mais precisava. Gente, mas eu não me apeguei nos homens, nas pessoas, não. Eu sempre me apeguei com Deus, porque é com Ele que devemos nos apegar. Compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário, coloca seu pedido de oração. Eu tenho um caderno de oração, anoto os pedidos e eu oro e intercedo por você. Porque eu tenho pessoas que intercedem por mim, por isso também eu sou sua intercessora, mulher intercessora. Deixe seu pedido de oração aqui. Sabe, pessoal, eu vejo tantas barbaridades sendo compartilhadas no Facebook. Quando pessoas estão xingando outras, falando palavrões, mas eu vejo poucas pessoas compartilhando os meus vídeos que falam de Deus. Muitos criticam. Até familiares podem criticar porque estão apegados à religião. Porque Jesus ainda não tirou a cegueira dos olhos deles. Jesus tirou a cegueira dos meus olhos. Por isso hoje eu creio em Deus, eu me apego na palavra de Deus. E eu deixei a vida mundana. Eu deixei para seguir uma nova caminhada com Cristo Jesus. Então compartilhe esse vídeo, segue meu canal, compartilha meu canal para que ele possa crescer, para que o mundo possa ver, ouvir a palavra, a verdade e os milagres que Deus já tem feito na minha vida. Deus é grandão, gente. Eu falo sempre, eu tenho um Deus grandão. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nesse momento, abençoar todas aquelas pessoas que sempre estiveram comigo, abençoar a minha família por completo, abençoar essas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Mas, Pai, em especial, eu quero declarar a minha bênção sobre todas as pessoas que estão atravessando dificuldades, problemas, que essas pessoas possam parar e meditar nos problemas e meditar na sua palavra. Que Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a minha vida. Continue abençoando, porque Ele já abençoou, já sou abençoada. Beijo no coração de cada um de vocês. Tenham fé sempre.